Oi gente, meu nome é Bianca Brasil e hoje eu vou falar sobre jejum e doenças, tá? Então a primeira pergunta, que é a pergunta que eu vou usar de base para toda essa conversa de hoje é: pessoa doente pode fazer jejum? Será? Então vamos lá, eu vou explicar para vocês e eu quero que até o fim do vídeo você chegue a essa resposta, tá bom? Bom, teve uma vez que minhas filhas ganharam uns hamsters, né? E aí, imagina, a do meio era pequenininha, deixou o hamster cair. E o hamster, eu acho que bateu a cabeça e começou a convulsionar, né? Ficou com o rostinho torto e começou a convulsionar. E aí era de noite e aí a gente desesperada, tava só eu e minhas duas filhas na casa, tava chovendo muito, falei, vamos esperar, né? E aí o hamster ficava convulsionando. E o que é interessante, ela ficou deitadinha, quietinha, e as irmãzinhas dela vinham tentar trazer comida e ela não queria comer, né? E aí a gente ficou observando, meu Deus. E aí no outro dia ela não queria comer, ela começou a se mexer cada vez menos. E aí a gente falou, bom, ela vai morrer. Gente, passaram uns 3, 4 dias essa hamster sem comer, sem tomar água, quietinha lá. De repente ela começou a andar. Não convulsionava mais, começou a andar. Gente, depois de um mês ela já estava subindo de novo e estava normalzinha. Olha que coisa linda. E o que a gente observou? Que ela ficou sem comer. E depois que ela ficou sem comer, ela ainda levou um tempo para comer igual as irmãzinhas comiam, porque a gente controlava bem a comidinha do bichinho. E aquilo ficou muito forte para mim, porque quando eu vi aquilo, eu estava começando o meu processo de jejum, aí eu falei, meu Deus, eu falei, é verdade, né? Quando a gente tem paciente na UTI, paciente muito grave, ele recebe soro, né? Às vezes com eletrólitos, coisas que ele precisa, mas ele não come, né? Quando você vê na natureza, eu gosto muito de assistir National Geographic, você vê que os animais doentes, né? Eles não comem. Tá? Eu vi uma vez que eu até chorei, que eu sou chorona, né? Com coisa assim, de animal sofrendo, criança sofrendo, idoso sofrendo, eu choro mesmo. Aí teve uma leoa que ela estava tentando pegar um filhote de um hipopótamo, né? E aí a mãe hipopótamo veio e atacou a leoa, né? E machucou a leoa de uma forma que a leoa deitou lá e parou de tomar água e parou de comer, né? E embora os outros leões vinham, tentavam trazer comida, alguma coisa, ela não comia. E aí o narrador estava explicando que os animais, quando acontece um acidente com eles, quando acontece alguma coisa que eles precisam que o corpo esteja muito forte para reagir, eles param de comer. Então, tem vários estudos de diversas universidades, é só vocês buscarem, tá? Os livros do Jason Fung, que é um nefrologista canadense, né? De descendência chinesa, ele é espetacular, vocês conseguem achar uma lista gigantesca desses artigos nos livros dele, né? Estudos que foram feitos de jejum, assim, da pessoa não comer, só tomar líquidos com vitaminas e eletrólitos que eles precisavam, né, durante um ano, e as pessoas se curarem de câncer, né, e que hoje vários estudos são feitos, né, de jejum e cura de doenças. Então, na verdade, eu sempre falo para vocês do baço, né, que é o nosso órgão da imunidade, é o nosso órgão de se curar, é o nosso órgão de colocar as coisas no lugar, de fazer faxina, dar manutenção no nosso corpo. Quando a gente come, ele gasta muita energia, mas muita energia mesmo.
Então, quando você está doente, se você comer menos, principalmente menos vezes, você reage mais rápido. Eu lembro que eu era uma criança que eu tinha muita ânsia, eu tinha muito enjoo, volta e meia eu tinha um problema do estômago, né? Tinha um lado bom porque meu pai trabalhava em hospital e aí eu passava o dia com ele, né? Ele mandava o motorista me buscar e eu passava o dia com meu papai, mas tinha um lado ruim que eu não conseguia comer, né? E meu pai falava assim, não tá com fome, não come. E às vezes levava uns 2 dias, 3 dias até o apetite voltar. Vocês já perceberam que quando a gente está resfriado ou a criança está resfriada, ela não quer comer? Por quê? Porque aquele muco, né, que a gente chama de umidade no corpo, o baço é responsável por secar, eliminar esse muco. Se você fica comendo, o baço não consegue, e aí você alimenta o muco. Então, quando você está resfriado, gripado e fica comendo muito, você aumenta o muco. Pessoas, gente, com asma, com bronquite, com rinites, essas doenças que geram muito muco, né, que tem muita umidade no pulmão, é imprescindível essas pessoas fazerem jejum e evitar alimentos que aumentam a umidade no corpo. E o leite e o açúcar, né, aumentam, e alimentos gordurosos, tal, eles aumentam bastante, né, essa umidade patogênica, e aí a produção de muco aumenta, independente de você tomar o remédio que for, tá? E muitas vezes só de fazer esse jejum você já nem precisa tomar tanto remédio, você já reage mais rápido, tá? Então, isso falando de algumas doenças, vamos caminhar por algumas, né? Alzheimer. O Prêmio Nobel de 2017, né, Dr. Yoshinori Ohsumi, ele comprovou que o jejum cura Alzheimer, diabetes, câncer, doenças psíquicas, doenças neurológicas, né? Precisa de mais que isso? Então, as pessoas que são portadoras de doenças crônicas deveriam ser as primeiras a adotar o jejum, porque além de ela impedir que a doença progrida, ela tem a chance de se curar definitivamente da doença com jejum. Por quê? Porque sobra energia, gente, para o seu corpo se recompor. E lembra, toda vez que você come, você libera insulina no seu sangue, os hormônios que fazem manutenção, reposição das células param de funcionar. E aí? Se a manutenção para de funcionar, vai ficar um monte de coisa quebrada, e você comendo e um monte de coisa quebrada, e você comendo e um monte de coisa quebrada, furada, velha, estragada. Aí nessas, você pode acabar acontecendo um processo de células tumorais começarem a se multiplicar, né? Porque os vigias não estão lá, né? Aquelas células que fazem o papel de vigia, opa, essa célula é tumor, vamos lá dar um tiro na cabeça dela. Essa célula não consegue trabalhar, porque o corpo inteiro está voltado para a digestão. Porque existe um processo muito legal no nosso organismo, que as células defeituosas, elas se matam, né? Quando ela percebe que ela é defeituosa, ela se mata. Mas esse é um dos processos dessa limpeza celular. Só que se o nosso organismo não consegue trabalhar nessa faxina porque não sai da cozinha, né? Os 3 processos que as nossas células passam para que as células neoplásicas, né, que vão causar um tumor, que vão causar um câncer lá na frente, para que elas não sobrevivam e não passem a se multiplicar. Porque o nosso organismo está sempre ocupado com digestão. Então, a resposta é simples, gente. Doente pode fazer jejum? Deve. Não estou falando de uma pessoa com desnutrição, lógico, né? Assim, a gente precisa usar de um pouquinho de sensatez, porque vem sempre aquele hater e fala assim, ai, mas você falou que doente não pode comer, e se ele estiver doente por falta de nutrição? Outros 500. Onde o remédio é a comida, tem que comer. Mas onde a doença veio da comida, coma menos. Simples assim. Quando o remédio para tratar o problema da pessoa é comer, ela tem que comer. Mas quando o remédio para tratar o problema da pessoa é parar de comer, ela deve parar de comer. E, gente, na maioria dos casos é o parar de comer e não comer. Porque
Quantas pessoas a gente vê desnutridas no nosso meio? Agora, desafio vocês. Quais são as doenças mais prevalentes em países que passam fome? Quais são as doenças mais prevalentes em regiões onde existe a fome? Será que é diabetes tipo 2? Será que é Alzheimer? Será que é câncer? Ó, um desafio aí, né? Vamos pesquisar, tem que olhar, tem que se informar. Não pode simplesmente sair aí seguindo uma pessoa só porque ela fala o que você quer ouvir, só porque ela te dá carta branca para você comer o dia inteiro. O que comer o dia inteiro tá fazendo com você? A maioria das pessoas que comem de 2 em 2, 3 em 3 horas, gente, estão sempre cansadas, a mente lenta, né? Começa a desenvolver uma série de doenças, até micose de unha, gente, micose de unha. Você para de comer toda hora, a micose vai embora, porque é umidade, né? É umidade, calor, seu corpo não consegue, ele não consegue sair do estômago que chegar a limpar alguma coisa no dedão do pé. Tá? Então vamos dar esse tempo para o nosso organismo descansar, para os hormônios de reparação, de vida, de longevidade poderem cumprir o papel deles, né? Vamos deixar a insulina quietinha um pouquinho, ela tem o papel espetacular dela, mas não é só ela, a gente tem dezenas de hormônios, tá? Que tem uma função assim até mais legal que a insulina, tá? A insulina é legal, mas nem tanto, não precisa ser só ela, né? Ah, eu gosto de pão, eu só vou comer pão? Não. Né? Tem a hora do pão, tem a hora do arroz, tem a hora da pizza, tem a hora do bolo, né? Tem a hora do não comer, tem a hora do chazinho, tem a hora da salada de fruta, tá bom? Então, vamos dar um tempo para o nosso organismo descansar e lembrar que se você está doente e perdeu o apetite, espera o apetite voltar. Ai, Bianca, mas já tá um dia sem comer. Faz um caldo de osso, faz uma canja, né? Vai se hidratando, vai tomando uma sopinha batida, porque quando você faz isso, você oferece os nutrientes de graça para o seu organismo. Ele não tem que se esforçar tanto para fazer a digestão. Lembra da comida do hospital? Ela é toda molinha, toda cozida, né? Toda quentinha, não tem coisa crua, não tem coisa integral, tá? Coisa integral para quem tá doente é muito ruim, porque 20 minutos para cozinhar arroz branco, 1 hora para cozinhar arroz integral. Então você imagina para fazer a digestão desse arroz integral aqui, quanta energia que você gasta. Energia essa que poderia ser direcionada para você ficar melhor. Por isso que você não vê alimento integral em hospital, né? Farinha branca, arroz branco, pão branco. Tá? O hospital oferece isso não é porque é mais barato. O hospital fornece isso porque é assim que os pacientes ficam melhor, né? Eu cresci assim, a gente dodóizinho não era sopa, era canja, né? Muito acolhedor e a gente conseguia se recuperar mais rápido, tá bom? Então, se tá doentinho, ficou dodói, jejum é ótimo, tá bom? Jejum é ótimo. E tudo com sensatez, tudo devagar, tá, gente? Não é assim, eu consigo fazer 72 horas de jejum, tranquilo, né? Agora, e mesmo assim, eu como pelo menos uma vez por dia, tá? Porque fazer jejum muito prolongado mexe com isso aqui. Começa a vir muita emoção, começa a vir muita coisa de uma vez, tá? Ainda mais nessa época de pandemia que tá todo mundo trancado, porque você começa a fazer jejum, dá vontade de correr, de andar, de passear, e agora a gente não pode, tá? Então, comer uma vez por dia, lindo, maravilhoso. Comeu 2 vezes por dia, se você é adulto, tá ótimo. Criança 3 vezes por dia, tá ótimo, tá? Não força a barra e começa devagar, tá? E quando você tiver dodói, alguém tiver dodói e não quero comer, deixa não comer. Viu que passou muito tempo? Caldinho de osso, caldinho de carne, caldinho de legumes, tá? Dependendo do que você aí do que vocês comem na casa de vocês, tá? Um suco de frutas, né? Oferecer esses nutrientes de uma forma mais fácil para poupar a energia do doente para ficar saudável, tá? E não usar a pouca energia que resta no doente para fazer digestão. Ok? Espero que vocês tenham entendido a mensagem, tá? Se gostou, dá um like. Se você não gostou, dá o dislike. Mas não esquece de colocar por que você não gostou do vídeo, tá bom? Que aí você vai ser meu amigo,
tá? Porque amigo não é a pessoa que gosta de tudo que você faz. Amigo é aquele que te dá um puxão de orelha. Amigo é aquele que te avisa, né? Amigo é aquele que fala, olha, não gostei. Isso é amigo, tá bom? Inscreva-se no canal se essas informações são legais para você e compartilhem com pessoas que vocês acreditam que possam se beneficiar dessas informações. Gratidão, muito obrigada por estar comigo em mais um vídeo e até a próxima. 再见。